Opa, queridos, tudo bem? É Igor Moreira Pinto com vocês em O Educador. Estou com uma certa crise alérgica ou com virose, o que tem dado com muita frequência. O governo tem disponibilizado as vacinas, houve a campanha e temos que ter cuidado com a H1N1 e todas as demais manifestações enfermiças. Deixa o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, a crítica e o comentário. Meu muito obrigado por tudo sempre, perdão por tudo eternamente, me referindo ao alto. E toda vida que me expresso, se de alguma maneira tiver desagradado a alguém ou causado quaisquer danos ou moléstias ou sensações ruins ou o que eu disser foi inadequado, inapropriado, eu peço desculpas, tentando dar o meu melhor e tentando corresponder à expectativa de todo aquele que gosta do meu trabalho e que não gosta do meu trabalho. Eu sou escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia. As provas estão se avizinhando e eu quero saber como estou. Tenho estudado pouco, mas sou muito intuitivo e tenho estudado sim. Tenho tido um mínimo de dedicação. Claro que estou no final da fila, em bastante atraso com relação aos estudos, e não deveria ser assim. A gente paga pelos erros que comete em atos, pensamentos e palavras. Bom, como escritor eu tenho trabalhos no Mercado Livre, tendo também na Amazon, na editora Caruá e na editora Prêmios. Acredito eu, tenho esses trabalhos, sou escritor nessas 4 condições. Meus trabalhos estão distribuídos nessas quatro vertentes. Como blogueiro, eu tenho a Turminha Adolescer, as profissões, bandas de Zambi, a Águia, o propósito e também arte e literatura. E o que mais? Escritor, blogueiro, youtuber, bem, é isso. Sou um cidadão, sou um pai, sou um filho que agradece imensamente essa condição de um filho. Lembrando do Dia das Mães, desejando toda a felicidade do mundo para todas as mamães e para todas aquelas que não podem, não puderam ou não poderão ser mamãe. Algumas se sentem felizes, entre aspas, nesse sentido, né? Nem todo mundo quer ter filho não é nada fácil, sustentar a quem quer que seja, dar bom exemplo e educação é uma tarefa das mais nobres, porém das mais difíceis, coisa que os pais e a mãe em específico fazem muito bem. Feliz Dia das Mães, feliz maio no mês de Nossa Senhora Santíssima, a principal de todas as mães. Também saravando aos pretos velhos de minha religião, que é comemorado, ao que me consta, no mês de maio. Posso estar enganado. A minha fundamentação ela é muito pequenininha, tanto na condição de um educador, como na condição de um bandista. Os meus canais têm uma condição relativamente ou totalmente ou parcialmente amadora, porque estou recomeçando os meus trabalhos. Fazem cerca de 2 ou 3 meses que retomei essa condição de youtuber. Agradeço a Deus pela chance de estar vivo, agradeço a Sagrada Família pela luz que traz para a humanidade e agradeço imensamente ao Senhor Jesus por tudo que fez. Não foi nada fácil a sua missão, foi uma missão que apenas Ele conseguiria passar pelo que passou, e o mínimo que nós podemos ter é gratidão nesse sentido. O hábito da oração é muito importante, devemos também rezar de joelho no chão, no sentido em sinal de gratidão, em sentido de perdão, para pedir proteção. E agora eu começo o meu trabalho. Coloco meu óculos para melhor enxergar, mas graças a Deus, de uma maneira geral, a minha vista está muito boa e eu me encontro numa condição de saúde de razoável para boa.
e eu espero que vocês da mesma forma. Libras, Língua Brasileira de Sinais, seção 1.1, Fundamentos Históricos e Políticos. Clarice se formou recentemente no curso de Pedagogia. Em sua universidade, a disciplina de Libras já era obrigatória. O aprendizado adquirido em tal curso será muito útil para que ela possa ajudar Luzia, mãe de sua aluna Mariana, que está muito aflita após ter identificado que seu filho mais novo possui uma perda auditiva. Luzia foi orientada pelo médico que, para o sucesso do desenvolvimento linguístico, cognitivo e social de João Pedro, ele deve ser mantido longe da língua de sinais. Contudo, Luzia assistiu a uma reportagem na televisão, na qual uma pesquisa realizada comprovou que, ao estudar com professores e colegas fluentes em Libras, as crianças surdas aprendem mais e melhor. Luzia ficou muito confusa e então questionou Clarice. Você que é professora, sabe me dizer por que o médico disse que a língua de sinais é prejudicial ao João Pedro e a reportagem da TV defende o contrário? Por que discursos tão diferentes? Façamos essa indagação, nós estudantes. Essas questões, os professores já sabem as respostas, eles fazem um lindo trabalho. E o estudante é alguém de virtude também, é uma caminhada difícil o estudo, porém muito nobre e que leva a bons resultados sempre ou quase sempre. Essas questões remetem a outras questões, tais como essa divergência de posicionamento, é recente. Qual é o embasamento da fala do médico sobre a língua de sinais ser prejudicial aos surdos? Para responder a todas essas indagações, Clarice deverá resgatar os conteúdos sobre os fundamentos históricos e políticos da educação de surdos, que irão elucidar as razões pelas quais há posições tão divergentes acerca da língua de sinais. Nesse sentido, o objetivo dessa sessão, ou seja, compreender o processo histórico da educação de surdos, favorecerá a resolução do problema de Clarice, pois assim será possível identificar os desdobramentos da educação de surdos ao longo da história, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e moderna até os dias atuais. Nessa trajetória, você deverá ficar atento à forma como a língua de sinais surgiu na educação de surdos e quais os efeitos positivos ou negativos dela sobre o desenvolvimento cognitivo, social e linguístico. Também é importante observar as alterações na legislação concernentes aos direitos de pessoas surdas ao longo dos anos, bem como o papel dos educadores nesse processo. Bem, é isso por enquanto. Agora vamos à educação inclusiva. Vamos ver se eu me acho aqui direitinho. Às vezes sou isso, sou meio alienado, às vezes sou meio bagunçado, às vezes procedo de uma maneira que não queria. Nós temos o reflexo condicionado, nós temos a nossa psique que precisa estar sendo trabalhada dia após dia beneficamente, e nós temos o bem e o mal que habita em nós. Então, cada vez mais que possamos dar vazão à nossa virtude e possamos tirar por menos os nossos defeitos, fazendo a reforma íntima, nos educando, nos aconselhando com as pessoas e os profissionais os mais diversos. Continuando, eu estava lendo aqui, vamos ver. Eu estava na seção 1.1, História da Deficiência, Diálogo Aberto. E aí eu leio o seguinte. Outra linha conceitual dessa época compreendia, dando uma sequência ao que vou lendo, né? Então, para quem não pegar todos os vídeos, talvez não entenda tão bem. Outra linha conceitual dessa época compreendia que as pessoas nascidas com deficiência
estavam predestinadas ao dom divino. Os cegos, por exemplo, eram tidos como pessoas abençoadas com poder sobrenatural de profetas para a vidência. Nesse mesmo período, conceitos diferentes. O importante é compreendermos que, como na Idade Média, a concepção de representação social da pessoa com deficiência não era única e os conceitos nem sempre convergiam. Na sociedade contemporânea não é diferente. Ou será que podemos dizer que a atual sociedade concebe esse grupo da mesma forma? Continuamos na história. De acordo com Fernandes, 2011, após o período em que a Igreja determinava essa função caritativa, entre aspas, está aqui no livro, da sociedade frente às pessoas com deficiência, com a Revolução Burguesa, o cenário político e econômico passa por grandes transformações. A sociedade passa a explorar o trabalhador por meio do processo de industrialização e transformação capitalista. A ciência ganha espaço para discutir os fenômenos impostos como verdade pela Igreja, e pela primeira vez a condição de deficiência é explicada como causa natural e não divina. A primeira explicação relacionava a deficiência a fatores genéticos. Nessa época, com a Revolução Industrial, apenas as pessoas cegas e surdas recebiam atendimento, pois acreditava-se que teriam maior capacidade de inserção no meio produtivo da industrialização. Essa determinação de que a maior parte das pessoas com deficiência era impedida de trabalhar criou a necessidade de espaços específicos que funcionariam como entidades filantrópicas assistencialistas que alimentavam, abrigavam e posteriormente treinavam essas pessoas para a oferta de mão de obra barata. Por um lado, asilos para manter as pessoas consideradas fora do padrão de normalidade, distantes da vida social. Por outro lado, instituições que treinavam cegos e surdos para o trabalho. Esse é o período marcado pela segregação e pelo conceito de anormalidade, entre aspas. Os deficientes não eram mais exterminados, mas viviam enclausurados e fora do convívio social, como em todas as épocas que já revisitamos. As verdades são ditas, como em todas as épocas que já revisitamos, as verdades são ditas pela forma de governo e por meio das relações de poder estabelecidas entre as classes. E aí eu termino o meu vídeo esperando ter feito uma boa leitura, esperando ter feito um bom trabalho. Não é fácil se expor. Parabéns a todos os meios de comunicação, rádio, televisão, internet, as mídias sociais, a internet, a condição do youtuber, do blogueiro, que, numa expressão grosseira, dão a cara a tapa, quer dizer, se expressam com coragem, onde é vedado apenas o anonimato, né? E onde obviamente, temos que respeitar as leis, tanto as leis de Deus como as leis dos homens, no sentido das diretrizes, dos códigos, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos Evangelhos. Muitas são as leis, que você possa conceber um código de ética dentro disso e se portar da melhor forma possível. Valeu e vale. Deus abençoe. Tchau.